Olá! Está começando mais uma entrevista para o site Entrefios, um produto dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Thaís Lustosa e hoje estou acompanhada das minhas colegas Kailana Fernandes, Isabela Amaral e Giovana Lopes. A nossa entrevistada de hoje é jornalista formada pela UFC, doutoranda em comunicação, jornalista concursada da UFC e ex-repórter de política do jornal O Povo. Um nome que continua crescendo no jornalismo cearense e que hoje discute política do Brasil e do Ceará, além de outras coisitas más, no podcast As Cunhãs. Coordenado pelas jornalistas Camila Fernandes, Inês Aparecida e, claro, por ela, Ebeli Rebouças. É um prazer tê-la conosco, Ebeli. Ai, que lindeza! Tô emocionada e nervosa, e muito emocionada, porque parece gente, né, dando entrevista para os alunos de jornalismo. Ave Maria, muito feliz por vocês terem me chamado. Obrigada. Nós que agradecemos. Ebeli, na apresentação a gente falou um pouco sobre a tua formação, mas a gente quer saber mais sobre você, sobre a tua família, a tua vivência, o que ajudou a construir a Ebeli Rebouças. Bom, eu sou a filha mais velha, né, do casamento entre meu pai e minha mãe, e tenho um irmão mais novo, né, Ebel, muito bem criativos, né, Ebeli e Ebel. Eu tenho outros 3 irmãos por parte de pai, de um casamento anterior dele, e venho de uma família, assim, que é muito... me deu muita estabilidade, assim, é muito responsável pela Ebeli que eu sou hoje, né? Acho que até comentei na pré-entrevista que eu tenho uma base familiar que me deu inteligência emocional, que me deu oportunidade de formação, né? E que me deu uma estabilidade, uma base muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Então, a minha formação pessoal, de caráter, eu devo muito à minha família. Mas eu tenho alguns marcos, assim, de formação que eu acho que ajudaram a estabelecer a minha personalidade, né? Por exemplo, no ensino médio, eu estudei com pessoas que foram muito importantes para a minha formação estética. Eu comecei a gostar de música e de literatura quando eu, né, comecei a estudar no Farias Brito, que eu fiz um grupinho de amigos ali. A faculdade é outro marco muito importante de formação da minha personalidade, e aí mais a minha formação política. Eu transitei muito, assim, até eu me formar quem eu sou hoje, política, ideologicamente, eu até transitei. Teve um momento que eu tive uma fase reaça, tive uma fase que eu conversava muito com o pessoal de centro, de direita, mas eu fui formando a minha personalidade política aqui na faculdade, né, no curso de jornalismo. Então, tem esses marcos. Eu acho que a família é a base mesmo de caráter, de personalidade e de estabilidade emocional, eu acho. Ter uma família que me deu afeto, né, que me deu oportunidade de educação. Isso foi crucial, realmente, para a minha formação. E tem esses marquinhos, assim, que eu acho que foram importantes para forjar a atual Ebeli, né, que está, obviamente, ainda em evolução, como diz Inês, em uma constante reforma íntima para ir melhorando. Mas é isso, acho que é por aí. Ebeli, durante a nossa pré-entrevista, você mencionou que passou parte da infância no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, e no período mais próspero, no Meireles, chegando até a morar no estado do Maranhão. E aí a gente quer saber como que essas mudanças de cenário te impactaram na infância e quais são as memórias que você guarda desses momentos. Tá. Foi uma infância, graças a Deus, muito feliz, sem grandes traumas, né? Claro que tem uma memória ou outra mais complicada, mas assim, a minha primeira infância, né, e até, sei lá, os 6, 7 anos, foi no Vicente Pinzon, ali, Vicente Pinzon, Prado Futuro 1. Início da Prado Futuro, que era morando numa casa, com quintal, com um terreno baldio em frente, com um monte de criança na vizinhança. Então, foi aquela infância clássica de meio de rua, de bicho de pé, de piolho, de trocar brinquedo com os amigos. Então, foi muito feliz. Assim, uma das maiores lembranças de infância que eu tenho foi da Copa de 94, eu acho. Era Copa? Era. E a gente brincando no meio da rua, tinha um vizinho de Vitória, uma luvinha assim de dedo. Era maravilhoso. E teve realmente um momento em que meu pai, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, cuidava da gente. Meu pai sempre trabalhou com comércio de pescados.
Ele tinha barco de pesca, trabalhava com a pesca da lagosta, e teve um momento em que a pesca cresceu muito, né? O preço para exportação estava muito bom e meu pai prosperou. E a gente foi morar num apartamento mais legalzinho, ali no Meireles, ali na Abolição. E lá, e aí eu mudei de uma escola menorzinha para uma escola média, de médio porte, que era o Colégio Estela Maris. Lá perto da minha casa, na Tibus Cavalcante, com a Abolição. E ali também foi um momento muito legal da minha vida. Na escola, eu era uma criança tímida, mas fui amadurecendo e fui começando a andar com um pessoalzinho mais descolado, fazia parte da banda do colégio, tocava o teclado. Ave Maria, eu vejo as fotos, meu Deus do céu, mas me dá saudade dessa época. E a gente foi morar lá, né? A vida melhorou, foi uma fase que a gente tinha mais de 2 carros na garagem e tudo, e meu pai quebrou. Né? A pesca da lagosta decaiu, o preço foi lá para baixo, foi acabando o lagosta no Ceará, que era um polo exportador, e por causa da pesca predatória foi acabando. Eu tenho muito viva essa memória, assim, meu pai investia muito dinheiro para botar os barcos no mar. Ele não era pescador, ele era tipo financiador, né? Ele botava os barcos no mar e os barcos vinham sem lagosta, então era todo o dinheiro assim que ele tinha para investir. Ele investia e voltava sem produção. E aí a gente já começou a atrasar colégio. Eu lembro tenho muito vivo isso também, assim, de meses atrasado, minha mãe tendo que negociar, né, no colégio, os atrasos e tudo mais, mas sempre com essa prioridade de vamos manter. Minha mãe nunca deixou. Vamos manter os meninos nesse colégio bom, vamos investir na educação dos meninos e tudo. E aí, quando viu que não tinha mais jeito de ficar aqui, a gente teve que vender o apartamento, a gente foi morar no Maranhão, que era onde ainda tinha lagosta. O Ceará tinha acabado e tinha ainda no Maranhão, e parece que no Pará também tinha alguma coisa. Então a gente foi morar lá numa cidade chamada São José de Ribamar, que é a região metropolitana lá de São Luís, numa casa bem simplesinha, bem mais simples do que a que eu morava no Vicente Pinzon, que não era uma casa pobre, era uma casa de classe média baixa, normal. Mas essa lá em São José de Ribamar era só um vão, assim, com 2 quartos, uma varanda grande, virada para um rio. Gente, e assim, as minhas memórias desse período, mesmo sendo um período de dificuldade financeira, também são muito felizes. Porque nunca faltou o essencial, sabe? Nunca faltou afeto da minha família, graças a Deus. Nunca faltou saúde. Meu pai sempre teve muita disposição para trabalhar, e minha mãe idem. E mesmo com as dificuldades, a gente tinha uma vida boa. A gente conseguia ir comer cachorro-quente à noite na praça, a gente saía para jantar. Meu pai conseguia manter a gente num colégio bacana na capital São Luís, né? A gente saía todo dia de Topic, de São José de Ribamar, uns 50 minutos, 1 hora, até a escola. Aí voltava. Minha mãe morria de preguiça de ir e voltar. Ela ficava lá no colégio esperando a gente. A pobre, o que ela ficava fazendo? Eu lembro que tinha outra mãe que fazia isso. Então, elas ficavam lá conversando até acabar a aula e ela levar a gente de volta. E, é tão doido isso, né? Tipo assim, hoje em dia já é comum. Naquela época era mais comum ainda os pais deixarem os filhos andarem de ônibus, de Topic. Lá em casa não, era muito cuidado e muita proteção, assim. Então minha mãe sempre, é por isso que eu digo, eu acho que o essencial nunca faltou pra gente, sabe? Então por isso que eu tenho boas memórias de todas essas fases da infância. E eu acho que isso, eu sempre falo assim, eu devo a minha saúde mental, eu acho, a uma infância feliz, a uma infância sem grandes traumas, que eu acho que é quando você está ali realmente formando a sua cabeça. Eu não gosto nem de falar muito que eu tenho saúde mental, porque daqui de uma hora para outra você dá uma surtada, né? Mas é isso, são a trajetória assim, de infância, adolescência, deu por aí. Aí depois do Maranhão a gente passou 1 ano lá, voltou para Fortaleza, foi se reerguendo, e aí, graças a Deus, eu consegui passar, fui estudar no Farias Brito, né, um colégio excelente, e tinha muito isso de querer passar de primeira na UFC. Eu não queria que meu pai tivesse mais gasto do que ele teve a vida toda, com as melhores escolas pra gente. Eu, poxa, fazer cursinho de novo, Ave Maria, eu morria de medo de ter que fazer cursinho, ou fazer uma universidade particular, que eu não queria dar esse gasto e tal. Aí, graças a Deus, entrei na UFC e a vida foi seguindo. Hoje percebemos que você é uma mulher desenrolada, sem muito acanhamento e timidez. Essa característica chegou como um tipo de ofício ou você já era assim na infância e na adolescência? Não, eu não era assim na infância, não. Pelo contrário, eu era bem tímida
E eu só comecei a ficar um pouco mais desenvolta, mais desenrolada, quando eu entrei para a banda do colégio. Mas eu ainda era muito tímida. Eu não sei, eu tinha uma trava. Eu nunca fui das mais populares do colégio, aquela galera mais desenroladona, não. Eu ficava mais. Era mais nerdzinha, mais CDF, mais na minha, ficava mais na frente, né? Não era a bagunceira. Eu acho que tem uma virada de chave na adolescência, a partir mais ou menos dos 14, 15 anos, que eu acho que foi, assim, é meio brega dizer isso, mas foi mesmo um desabrochar. Eu lembro que tinha uma coisa, minha mãe me travava, você só vai namorar com 14 anos, você só vai beijar com 14 anos. Minha filha deu 14 anos. Aí eu acho que deu um up, assim, eu comecei a viver mais e acho que desenrolei. Um fator importante, eu acho que foi ter conhecido um grupo de amigos, né? Eu lembro muito, assim, teve a Fernanda no Farias Brito. A Fernanda era uma menina inteligentíssima. O Bruno Perdigão, que hoje é do Luxo da Aldeia, músico, né? O Marcílio, a Adrísia. Eram figuras muito inteligentes, muito interessantes. E eu encontrei o meu lugar. Eu não era nem a popularzona, nem a nerd isolada, né? E aí, eu acho que eu consegui um meio termo. E comecei a ter mais segurança, assim. Eu me sentia diferente, porque eu gostava de músicas que não tocavam na rádio. Eu comecei a ler literatura, então fui ficando mais segura e realmente me desenrolando. Como eu falei, a faculdade foi outro marco, e aí vem a questão dos ossos do ofício. Na faculdade, aí o desabrochar foi total. Aí eu realmente comecei a ir para a linha de frente da turma, sabe? Eu comecei a me acompanhar com a galera realmente desenrolada. Tanto é que eu fiz mais amizade no início com a turma da publicidade, que era uma turma mais desinibida. O pessoal do jornalismo era mais retraído, mais na dele. Não tinha muito isso de ficar depois da aula conversando, tomando um vinhozinho ali no DA. Não tinha isso. Então, na publicidade, eu entrei mais nessa linha de frente e fui me desinibindo. Então, foi um processo, não foi desde sempre. E é óbvio que a profissão passou a exigir jogo de cintura e estratégia e isso que você chama de desenrolar, né? Que é mesmo o jogo de cintura da profissão. Você tem que desenvolver. Nem todo mundo tem, mas eu acho que tem como desenvolver e você ganha muito na profissão com isso, né? Quando você consegue desenrolar, isso passa muito por segurança, por experiência, por equipe, com quem você trabalha, por autoestima. É claro que é muito difícil você destravar e desenrolar, né, tanto na vida quanto na profissão, se você está cercada de gente que te tolhe, né, que te trava e te bloqueia. Então, tem toda essa questão. Eu tive sorte de me deparar com boas equipes que permitiram que eu fosse conquistando essa autonomia e essa desenvoltura, né, em vários aspectos da vida. Mas não era assim, não. Era muito tímida, a pobre Ave Maria, era travadinha. Eu lembro, assim, no Estela Maris, no colégio, na Nova Galáxia. Era toda caladinha. Graças a Deus mudou. Bom, Ebeli, desde pequena é imposta na gente aquela ideia de profissão dos sonhos. Para você, o interesse em estudar jornalismo e comunicação vem desde cedo? Você teve algum tipo de influência ou inspiração? Não vem tão desde cedo. Eu escolhi jornalismo meio que por exclusão de outros cursos, porque eu sabia que eu queria alguma coisa na área de humanas. Eu não tenho talento para número, para exatas, outras ciências. Ao mesmo tempo, eu achava que eu não iria passar em direito. Na minha época não tinha SISU, não tinha essa coisa de ter duas opções, né? Então, eu achava, eu era estudiosa, mas não era estudiosa ao ponto de passar num curso tão concorrido quanto direito. E jornalismo, eu tenho algumas memórias. Eu tinha uma amiga no colégio de Estela Maris que a gente brincava de ser jornalista. Tipo assim, quando tinha a apresentação de trabalho, que você tinha que criar um formato de apresentar o trabalho, a gente fazia jornalzinho como se fosse as apresentadoras, né? Mas não era um sonho. Tinha essa coisa da referência. Eu gostava de falar assim, postando a voz e tal, de brincadeira. Mas não era sonho. Até hoje, assim, hoje eu sou muito feliz com a profissão, mas vejo que seria feliz em outras também. Acho que encaixou, né? Então foi meio que por exclusão.
E tem essas lembranças de ter vivido um pouco e curtido um pouco essa coisa de brincar de ser jornalista. Mas só com a parte glamourosa, né? A parte do perrengue eu nem imaginava. Éboli, durante o seu tempo de estudante da UFC, como que era a sua relação com os espaços aqui do Centro de Humanidades? Com o Ventão, a Torrinha, o Pátio da História? Você lembra de alguma memória afetuosa desse período? Isso aqui para mim, Ave Maria, é sinônimo de excelentes memórias e muita felicidade. Eu vivi muito intensamente essa universidade, né? Desde o primeiro semestre, desde a semana de recepção. Assim, as minhas amigas até hoje, eu tenho uma grande amiga, a Nayana, que a gente se conheceu no primeiro dia de aula. A semana de recepção era muito intensa, né? Então eram 5 dias de programação, com festa, com brincadeira, com trote. Hoje até pesados, eu acho que não tem mais o que a gente fazia antes, que era amarrar os pés uns dos outros para ir pedir dinheiro no sinal. Acho que não tem mais isso. Antes tinha, né? Então, eu tenho muito viva essa memória da semana de recepção. O DA, né, a Torrinha ali, o DA, a gente vivia muito. Então, os intervalos da aula, a gente ia para lá, tinha a sinuca, jogava sinuca. Depois da aula, a gente fazia umas rodadas, não era todo dia, óbvio, né? Mas a gente comprava uns garrafão de São Brás, gente. Não sei se ainda tem no curso. Um pouco comprava São Brás, ficava ali em frente à Torrinha com as mesinhas, jogando baralho, mentiroso. E as caloradas, eu lembro demais, calorada, Copa Jabá, tudo isso eu participava, né? Tem as caloradas, a fantasia, eu vinha fantasiada. A Copa Jabá, a gente era o Futebol Clube, não jogava nada, eu era a goleira que pegava as bolas com a mão, ou com os pés. Eu, como goleira, não sabia pegar a bola com a mão, só fazia a bola, vinha bem aqui, eu levantava o pé para chutar, assim. Então, era assim, e fiz muita disciplina em outras unidades, né? Fiz no curso de Ciências Sociais, fiz na FEAC. Então, foi uma graduação muito bem aproveitada. Como estudante profissional, eu deixei a desejar em algumas disciplinas e acho que isso é natural, né? Assim, claro que a minha formação não foi 100%, eu não fui uma excelente aluna em todas as disciplinas, passei bem, com bom ir e tudo, mas algumas eu fiz meio mal feita. Mas, em termos de vivência universitária, e eu acho isso essencial, inclusive para a desenvoltura que você adquire como profissional, com o repertório que você adquire interagindo com outras pessoas. E, sabe, eu ficava... Quando eu olhava as minhas amigas e os meus amigos indo para casa depois da aula, eu ficava, gente... Vocês estão perdendo o melhor disso aqui, que é quando a gente senta lá embaixo e começa a conversar sobre tudo no mundo, a trocar ideia, a amadurecer. Como eu falei antes, a minha formação política, ideológica, pessoal, foi discutindo aqui, brigando. Como eu falei, teve um momento que eu tinha abuso, vários abusos de coisas da esquerda, que o povo me chamava de reaça. E depois, sabe, você vai nessas discussões, você vai amadurecendo. E isso, eu ficava, gente, pelo amor de Deus. Tanto é que eu fui me aproximar valendo da minha turma de jornalismo lá pelo 5º semestre. Que aí você tinha realmente... Assim, eram disciplinas mais pesadas, mais focadas e tudo. Então, e foi quando a gente se separou, né? A publicidade foi para um canto, fazer disciplinas focadas para a publicidade e jornalismo para outro. E a gente viveu muito... Aí pronto, aí teve a fase mais ventinho. Na nossa época era o ventinho, não era o ventão. Que era ali, a gente ficava conversando. Então, é uma relação de muito afeto com essa universidade. E eu vivo aqui, eu entrei aqui em 2004 e nunca mais saí, né, meu povo? Eu me formei aqui, aí depois fiz logo que eu me formei, eu passei num concurso para técnica administrativa, depois fiz o mestrado, agora estou fazendo doutorado e vou me aposentar aqui, nessa cruzamento da 13 de maio com a Avenida da Universidade. Então, é muito afeto por esse lugar. Éboli, já formada, né, entre 2008 e 2014, você trabalhou no jornal O Povo como repórter de política. Houve alguma reportagem que te marcou de alguma forma durante esses teus 7 anos de jornal? Olha, algumas coisas, algumas coberturas e alguns fatos marcantes, né? Alguns positivos, outros nem tanto. Uma das coisas que mais me marcaram foi logo no começo, porque assim, eu entrei no jornal O Povo extremamente verde. Eu tinha acabado de sair da faculdade,
era uma foca, recém-formada, e caí na editoria de política, no ano eleitoral, né? Era uma editoria de prestígio no Jornal o Povo, com uma equipe mega experiente, e entrou eu e o Ítalo Coriolano, porque na época, acho que eles não fazem mais isso hoje, não sei, eles reforçavam a equipe nos anos eleitorais, e era um bom reforço. Eram umas 3 contratações, assim. E o Walter, que era o editor da época, ele já estava penando, porque todo mundo que eles chamavam, acontecia alguma coisa, a pessoa não podia entrar. Aí ele só sobrou essa pobre réia dessa foca aqui, e esse menino também que acabou de se formar. E aí eu lembro que gente, será que eu entro? Eu não sei nada de política, só sei o básico, o beabá mesmo, que eu aprendi na faculdade, de cor de livro. Liguei na época para me aconselhar com o professor Agostinho Gosson, que eu gostava muito. Eu falei, Agostinho, cara, o que é que eu faço? Eu passei nesse concurso, mas assim, não tenho experiência nenhuma com redação, nem com política. Ele, vá, o seu momento de errar e trabalhar e aprender e trabalhar muito é agora. Eu tinha 18 não, tô doida. Tinha 20 anos, 21 anos. E aí fui pro Jornal o Povo, e esse começo intenso foi muito bom, foi uma escola, né? Mas também teve as ratas, né? Eu ia falar outra palavra, mas as ratas que me marcou muito uma vez que eu fui cobrir, eu bem novinha, acho que até contei em outro podcast essa história. Eu fui cobrir um comício no interior, era para ser uma pauta basiquinha, bobinha, só acompanhar o comício, fazer uma tripa véia. E neste comício chega Tasso Gereissati, Ciro Gomes, aí eu... Mano, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui lá tentar falar, meu Deus, o que é que eu pergunto? Não sabia o que perguntar, me vi nervosa. E eles me chamaram, por incrível que pareça, foram até simpáticos, né? O Ciro todo gaiato lá, me chamando o Tasso para dar entrevista para mim. Eu falei, meu Deus. Assim, me ver naquela situação me deixou tão ansiosa. Saiu lá uma matéria, eu pedi apoio para os meninos que estavam na redação. Gente, o que é que eu pergunto e tal? Então, tem essa memória. Teve uma outra história também, que eu acho que a inexperiência pesou, né? Eu estou falando do que foi marcante negativamente, primeiro. Teve uma pauta com a Luiziane, ainda em 2008, eu acho. Acho que foi 2008. Em que eu saí para a pauta, era uma pauta de fim de semana, um sábado, que tinha tudo para também ser uma pauta tranquila. Eu ia fazer uma matéria fria com ela, ia perguntar umas coisas nada a ver. E nessa matéria... Acho que ela esculhambou, ela deu umas declarações bem fortes. Se eu não me engano, posso estar enganada, era algum Ferreira Gomes. Ela tinha feito uma crítica bem contundente. E eu voltei para a redação com a minha apuração fria e deixei passar essa grande declaração que no outro dia era a manchete de todos os jornais, menos no Jornal o Povo, porque eu não tinha dado bola para essa fala dela. E aí, óbvio que eu levei uns carão, né? Uns cagaços. E tudo isso aconteceu e você vai aprendendo. Gente, é realmente uma escola essencial você passar por uma cobertura de hard news numa redação. E do ponto de vista positivo, de matérias marcantes, eu acho que teve a cobertura do escândalo dos banheiros, para mim marcou muito. Eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, mas... Foi um esquema de corrupção envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, parlamentares, até implicou o Camilo Santana na época, ele chegou a ser multado, revoltadíssimo, mas foi totalmente absolvido da história. E aí foi uma cobertura que ganhou, que nasceu no Jornal o Povo e foi se desenvolvendo, né, numa cobertura coletiva, foi premiada e tudo, foi bem interessante. Teve uma matéria que eu fui fazer que eram 24 horas no centro da cidade. Essa matéria, o resultado, eu não gostei. Eu não gostei do que eu escrevi, eu acabei me perdendo. Mas a cobertura, eu passei primeiro um dia inteiro no centro de Fortaleza e outra vez eu passei a madrugada inteira. Então, eu vivi... A ideia era mostrar o centro de dia e o centro da madrugada e como ele pulsava nos dois momentos. Então, foi uma cobertura também, uma pauta que me marcou. Mas acho que o quente mesmo sempre são as coberturas de campanha. Para quem gosta de política, o que mais marca é a cobertura eleitoral, é intenso, é massa, é divertido. Enfim, tem algumas coisas aí nesse sentido. Como havíamos dito, você está concluindo seu doutorado em comunicação na UFC. E recentemente entregou a sua tese para outra banca.
Pode nos contar um pouco mais sobre o tema e a jornada de pesquisa do seu doutorado? Graças a Deus finalizei essa pesquisa. O tema da tese é os impactos do modus operandi populista do Bolsonaro no fazer jornalístico, né? Nas rotinas produtivas e no desempenho profissional da Folha de São Paulo e do Globo, de repórteres da Folha e do Globo. Foi um tema que sempre me inquietou, porque assim, eu cobri no Jornal Povo, eu cobri um cara que já foi disruptivo na época, que foi o Cid. O Cid Gomes, com aquele jeito dele, engraçado, papapá, disruptivo, no sentido de... Ele foi o primeiro chefe de executivo. Claro que os parlamentares já faziam isso, né? Já usavam o Twitter, já usavam o Facebook. Mas chefe de executivo, governador, o Cid inovou muito na comunicação via redes. E aquilo já mexeu com a nossa rotina de trabalho. Eu lembro muito nitidamente de um momento em que a gente precisava muito de informação do Cid e o jornal me mandou para frente da residência oficial. Eu fiquei lá de plantão, esperando o momento que ele ia sair para pegar uma informação, acho que era reforma de secretariado, era alguma coisa importante na época, que o jornal me mandou em loco para tentar pegar uma fala dele. E o Cid nesse dia foi no Twitter e deu uma informação. Volta, a informação está no mundo já. E aquilo já mexeu com a nossa rotina, né? A gente já via um uso muito estratégico de redes sociais por parte dele. Depois, entrevistando na época os assessores, a gente via que ele aprendeu a se comunicar. Ele pautava a imprensa nacional com as coisas que ele falava no Twitter, no Facebook, com as marmotas dele, de fazer sorteio de show da Beyoncé no Facebook, como é que ele fala? Para conseguir mais apoiadores, mais seguidores, vou fazer aqui um sorteio de ingressos do show da Beyoncé no meu Facebook. Aí dava confusão. Aí postava umas fotos dele com a Xuxa. Menina, era tanta marmota. A minha dissertação foi sobre isso. Com o governo Bolsonaro, você tem o uso estratégico das redes, muito estratégico, né? Um uso orquestrado de estrategistas, analistas de dados, uma galera que sabe usar a rede. Além disso, você tem vários outros aspectos do modus operandi populista que afetam diretamente o trabalho do jornalista. A desinformação, né, que passou a ser uma política de governo, o negacionismo por conta da pandemia e do sistema sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e tudo mais. Você tem essa linguagem dele extremamente coloquial, o ataque à imprensa, então você tem todo um conjunto de estratégias de comunicação que mexem muito com o nosso jeito de trabalhar, né? E uma das minhas inquietações era como é que o jornalismo convencional, e principalmente esses jornais que viveram um embate mais direto com o Bolsonaro, tipo Folha e o Globo, que estavam ali na linha de frente dos ataques, no cercadinho e tudo mais, como é que isso repercutiu no trabalho do jornalista. Então, para isso eu analisei tanto o noticiário propriamente dito, né? Eu analisei 830 matérias da Folha e do Globo para ver o desempenho cão de guarda e intervencionista dos jornais, ou seja, a galera respondeu à mesma altura, né? O Bolsonaro teve um ímpeto maior de crítica, exerceu essa função cão de guarda, né? Watchdog, com mais ou menos ímpeto a depender de determinadas estratégias de comunicação dele. Essa foi uma pergunta de pesquisa. E a outra pergunta era saber como é que o jeito dele impactava mesmo o dia a dia, a rotina, o sair para a pauta, o planejamento da pauta, a apuração, a checagem. E aí, para isso, eu entrevistei 8 repórteres da época, né, que participaram da cobertura do governo em Brasília. Então, foi muito rico, foi muito trabalhoso, mas eu acho que traz detalhes e bastidores de como foi o trabalho jornalístico na época, que é muito importante, tendo em vista que esse movimento populista e extremista está longe de arrefecer, né? Pelo contrário, ele tende a se espalhar. A gente está vendo, por exemplo, em vários estados, aqui mesmo, né? Em Fortaleza, na campanha passada, quase que a gente tem um prefeito de extrema-direita eleito. E isso se espalha, né? Se espraia
entre as instâncias. Então, acho que estudar isso, ver as estratégias de sobrevivência, ver os pontos fracos, como a precarização também agravou os efeitos do modus operandi populista de extrema-direita, é importante para traçar estratégias e pensar o futuro mesmo, né? Porque a extrema-direita continua aí, a eleição do Trump mostra isso e a gente tá longe desse ciclo virar, né? Dessa roda virar. Então, foi uma pesquisa que, sinceramente, assim, me orgulha. Eu gostei de ter feito, apesar de todo o estresse. Tive tempo, né? Teve o lance da pandemia, foi ruim. Eu não tive muito contato com a minha turma de doutorado, tirando uma panelinha de amigos assim que eu fiz. Mas deu tudo certo. Eu espero que me renda frutos, né? No sentido de artigos e outras pesquisas. Ebeli, durante a nossa pesquisa, a gente notou que você é uma pessoa muito discreta em relação à sua vida pessoal. E de que forma que você lida com isso, principalmente na internet, que é um meio que requer muita exposição e interação com o público? Pois é, eu não sou uma pessoa muito discreta. Pelo contrário, eu tenho a língua solta, eu falo demais. Mas com rede social, eu fico um pouco apreensiva. Porque com o podcast, óbvio que a gente tem uma comunidade de apoiadores, de pessoas que gostam da gente, que é muito superior à dos haters. Mas tem hater. E, querendo ou não, alguns casos traumatizam, né? Esse lance da Marielle, a violência, a violência política, a violência de gênero, tudo isso é uma realidade e eu não sou nenhum Marte para dizer, pode vir frescar comigo, que isso não vai ter efeito nenhum em mim. Tem. Então, eu me poupo e me blindo de certas coisas. Eu não gosto muito dessa exposição nas redes. Eu tenho horror a bater boca com hater. Eu tenho horror à confusão de rede social. Mariana completamente fora da curva. Eu detesto confusão. Então, eu não gosto de me ver em situações em que eu tenho que responder. Isso me causa ansiedade. Isso mexe com o meu emocional, sabe? Ter que me ver numa treta. Eu não quero, então eu prefiro. O meu Twitter é trancado. Eu tenho o maior cuidado com o que eu escrevo. O meu Instagram é trancado. E o Instagram mais ainda, porque é totalmente pessoal. Só tem besteira. Tem foto da minha família, né? Foto da minha sobrinha. Então, são coisas muito pessoais que eu não quero que todo mundo veja. Então, assim, o lance da descrição é mais para me blindar de problemas. Porque entre as pessoas, né, com quem eu convivo, aí a minha vida é um livro, todo mundo sabe. O meu marido é que diz, tua língua, às vezes ele quer que eu guarde um segredo, mas eu não guardo. Aí é nesse sentido. Então, a descrição é porque a gente fica... E outra coisa, eu sempre prezei pelo meu anonimato. Eu sempre gostei de ser uma pessoa anônima. E agora com o podcast a gente já não é, né? Não é. Isso não é querendo me achar, não. É porque a gente sai nos cantos e o povo conhece a gente. Então isso me dá uma certa aflição. E o máximo que eu, né, posso me blindar, eu me blindo. É por isso que eu só aceito o povo quando eu fulano de tal, minha lá do jornalismo, vou aceitar. Beleza, porque é todo tipo de gente no mundo. Gente doida, gente ruim. Entendi. Ao final dos episódios, sempre tem aquele cheiro e cerveja gelada para os ouvintes, né? Que são os ouvintes cativos ali do podcast. Quando vocês criaram as cunhãs, né? Vocês imaginavam que ia ter essa aceitação do público, tanto carinho assim? Nenhum, meu povo, de jeito nenhum. É surreal. Surreal. Na verdade, eu já me surpreendi com o nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio teve 400 escutas. Eu achei muito. Eu falei, primeiro, acho que o fato da Camila, né, ser primeiro, a Inês, conhecida por Deus e o mundo, mulher ultra experiente. Camila também já muito conhecida. Eu tinha menos tempo de experiência profissional, mas também já tinha alguma coisa, né? Conheci um pessoal. Mas eu já fiquei surpresa. Assim, a gente não fazia ideia, a gente queria fazer uma coisa legal, de qualidade, para crescer. Ninguém pensou baixo, não. Ninguém pensou pequeno, não. Mas a gente não fazia ideia de que a gente fosse ter um público tão engajado, né? É claro que há críticas, e é bom que tenha, né? Eu lido perfeitamente bem com a crítica. Tenho zero problema. Mas é surreal para nós que somos jornalistas que vêm da imprensa convencional e que geralmente não somos queridas. Pelo contrário,
geralmente é lapada, né? Porrada, as pessoas lhe procuram para criticar, raramente vinha um elogio. Pra gente, essa coisa da mídia de nicho, da mídia alternativa e mídia engajada, é uma total surpresa. E é muito surreal o carinho mesmo que o público tem com a gente, sabe? É uma coisa que isso a gente não imaginou. Que ia ter uma galera tão fiel e que defende tanta gente, que está sempre ali. E isso realmente é surpresa. E pede cheiro, e fica chateado, porque eu sou a esquecida, né, do rolê. Aí fica chateado. Mas é muito legal, assim, é novo para todas nós. Bom, Ebeli, tendo trabalhado 7 anos no jornal O Povo e agora 5 anos de Cunhãs, né? Quais as principais diferenças que você vê entre o jornalismo independente e o tradicional? Eu acho que mais que jornalismo independente, a gente faz um tipo de mídia que, sei lá, conceitualmente talvez seja chamada de advocatícia, militante ou de nicho, enfim. A gente não tem problema em se posicionar, né? A gente não tem problema em ser transparente em relação ao que pensamos. E isso eu acho que é uma característica desse novo ecossistema, desse novo ambiente midiático em que cabe de tudo. É extremamente importante você ainda ter uma mídia um jornalismo, né, baseado nos princípios éticos, nos imperativos fundamentais que forjaram o jornalismo comercial, né, objetividade, imparcialidade, papapá. Por mais que sejam problematizados, eu acho que é importante que você tenha uma mídia ancorada nesses princípios, mas é óbvio que ela vai conviver com canais alternativos que dialogam com públicos específicos. Eu já refleti muito sobre isso, sobre o quão positivo ou nocivo isso é. Mas eu cansei de queimar o neurônio, porque assim, me preocupava muito essa coisa da gente estar conversando com um tipo só de público. Me preocupava muito, tipo assim, gente, será que a gente não está contribuindo para... Isso passava pela minha cabeça. Contribuindo para, sabe, polarizar ainda mais os debates, ou fazer as pessoas ficarem numa bolha. Eu parei de pensar nisso porque eu entendi que o ambiente midiático é esse. Você vai ter canais de todos os lados, pensando coisas específicas em lados opostos, e as pessoas vão caminhar, vai ter um meio termo, vai ter a mídia convencional, tudo convive junto, né? E aí eu parei de me preocupar com isso. E acho que no nosso podcast, o que a gente tem... A grande diferença, para mim... Você perguntou sobre a grande diferença, né? Para mim é essa, é a liberdade que a gente tem, não só em relação à linguagem, quanto a falar o que pensa. Óbvio que não dá para falar tudo. Eu sou a mais com o pezinho mais no jornalismo convencional. Se vocês repararem, aqui fica mais presa a alguns princípios do jornalismo convencional. Porque eu acho que tem algumas coisas que são inegociáveis, né? A gente discute muito isso aqui, gente, nós vamos ouvir o outro lado ou não vamos? Alguns falam, não, isso aqui não precisa. Alguns eu bato o pé, não, vamos ouvir o outro lado? A gente vai fazer uma crítica. Vamos dar a oportunidade de a outra pessoa se defender? Eu fico nesse meio termo, mas é fato que a gente tem muito mais liberdade para dar opinião e falar certas coisas que em um canal convencional a gente não teria. E aí, voltando para o que eu estava falando, eu parei de me preocupar com isso, e acho que a gente, no podcast As Cunhãs, tem feito alguns movimentos para minimizar essa coisa da bolha. Por exemplo, eu acho que quando a gente traz o Capitão Wagner para conversar com a gente, é uma forma de a gente dialogar com o diferente. A gente estava até discutindo sobre trazer ou não determinados personagens que são mais radicalizados. Até que ponto isso é pluralidade, é importante, é interessante, ou até que ponto a gente está cedendo o nosso espaço para pessoas que são antidemocráticas, que defendem coisas tão absurdas. Então a gente está sempre refletindo sobre isso, né, e tentando dialogar. Os episódios que a gente faz trazendo pesquisadoras, especialistas, para explicar determinados assuntos que a gente não domina. Eu também acho que é um diálogo interessante de aproximação com públicos que não necessariamente são de esquerda, mas que querem entender algumas coisas, né? Eu quero entender porque que a comida está tão cara. Então, a gente traz alguém para explicar. Então,
esses movimentos, eu acho que eles ajudam a gente a aproximar, a sair um pouco, a não ficar só naquela bolha repetindo o que todo mundo já está ouvindo, a gente tentar avançar um pouco, sabe? Mas as diferenças são enormes, né? E eu acho que não há concorrência, há complementaridade. É no que eu acredito, assim, que a gente complementa, as mídias se complementam. E uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que vocês são 3 mulheres, né? Falando de política no Brasil e no Ceará. Eu acho que isso é um negócio que a gente tem que ressaltar, porque não é... A política tem aumentado, assim, a quantidade de mulheres, mas ainda assim é algo muito centrado. A gente vê muito mais corpos masculinos, então eu acho que as cunhadas revolucionaram muito nesse processo. E a maioria das pesquisadoras que são trazidas, né, para dentro do podcast são mulheres também. Eu acho isso muito importante. Talvez seja um dos... Tem algumas coisas que confluíram, né, para que a gente fosse bem aceita. O fato de sermos 3 mulheres, que não é comum, né? Falando de político, acho que o nome ajuda. Né? Não é um nome que as pessoas a princípio estranham e tal, e tem curiosidade de saber as cores. Eu acho que esse lance de ser 3 mulheres, eu acho que faz toda a diferença. E com perfis que eu considero complementares. Você tem o alívio cômico e a inteligência, a sagacidade da Inês, o equilíbrio e o domínio, né, de ancorar da Camila. Tem o meu jeito que é mais... Não sei, eu fico brincando que eu sou o contrapeso da Inês. Eu fico... Puxa, ela afrouxa demais, eu puxo aqui pra cá e a Camila vai modelando o debate. E acho que são complementares, né? São perfis complementares que ajudam, assim, a explicar, assim, a boa aceitação, né? Que eu considero um sucesso. Acho que é sucesso o podcast. A gente só não aprendeu a ganhar dinheiro com o podcast, mas o resto, reconhecimento e curumins e cunhazetes, graças a Deus, estamos bem servidos. Para finalizar, temos mais uma pergunta. Em maio deste ano, as Cunhas vão completar 5 anos de existência. Para você, como é que está sendo participar, né, do podcast e quais são os planos do futuro das Cunhãs? Inclusive, quando é que vai sair o Desvendando de novo, Mureta? Pois é, a gente quer retomar, já tem algumas cobranças de Desvendando, que é um dos formatos de episódio que faz mais sucesso, fazer muito sucesso. A gente chama de as biografias não autorizadas, né, de alguns personagens políticos. Mas a gente já tem um em mente, vai retomar. O que a gente quer para 2025 é fazer algumas gravações em municípios do interior, especiais daquelas regiões que a galera sente muita falta, porque a gente tem muito ouvinte no interior também. E aí fazer em Sobral, fazer ali no Sertão Central, né, Quixadá e tudo, fazer no Cariri. Tem alguns pontos que a gente quer visitar para fazer episódios especiais. Para mim, é uma renovação, assim. Eu gostava muito de ser repórter, né? Era muito trabalho, é muito desgastante. Você não tem uma remuneração que você acha que deveria ter, o nosso piso não é alto, mas é um trabalho muito maravilhoso. E eu acho que todo mundo que se forma em jornalismo, mesmo que você não queira negócio de redação, passe por redação. Passe por redação para você... Sabe, não só para você fazer network, contato, conhecer fonte, quanto para você amadurecer. Tem coisas, gente, que eu lembro, assim, que eu só aprendi porque eu fui pautada para fazer. Quem diria que eu já fiz matéria sobre religião, sobre papa, sobre bispo. Eu já fiz matéria sobre tanta coisa, sobre recursos hídricos, coisas que eu jamais aprenderia, situações que eu jamais viveria se eu não estivesse numa redação sendo pautada para aquilo. Então, ter saído, né? Eu saí da redação para fazer o mestrado e aí depois fiquei um tempo sem, né? Só acompanhando política mesmo e veio as Cunhãs. Então, sabe, voltar a conviver, a conversar com fonte, a apurar, a ficar sabendo de informação, a fazer contato. É rejuvenescedor. Eu fico imaginando assim, para a Inês é mais ainda, né? Porque ela está numa mídia completamente nova para ela, lidando com públicos mais jovens. Então, isso para a gente é um alívio. A Camila teve a ideia de fazer o podcast na pandemia, também sentindo falta de fazer isso, sabe? Falar de política, conversar, apurar, conversar com o povo, estar acompanhando. E pra gente é muito bom. E o que é melhor
é que, assim, o ambiente político passou a nos respeitar. Óbvio que tem críticas. Óbvio que tem gente que detesta a gente. Tem os haterzinhos da gente, que estão toda a vida lá. E tem a galera que não é hater, mas que tem críticas pertinentes. Mas, querendo ou não, existe um reconhecimento, né? Então, para a gente é muito bom, né? Nós sermos vistas como profissionais pelos agentes políticos, pelo campo político, e ser querida pelo público. Apesar de, obviamente, ter quem não goste. E é óbvio que sempre vai ter. Mas é isso, os planos para 2020. E o principal plano, meu amor, é ganhar dinheiro com esse podcast. Porque a gente só faz trabalhar, ganhar dinheiro mesmo, não ganha não. Chegamos ao fim de mais uma entrevista para o site Entre Fios. Ebeli, muito obrigada por ter participado. Nós, curumins e cunhanzetes, estamos muito felizes de tê-la aqui conosco e por você ter compartilhado um pouco da sua trajetória no jornalismo e na política com a gente. Eu que volto a agradecer o convite e, assim, é uma responsabilidade muito grande ser ouvida, né? Nós sermos ouvidos por estudantes de jornalismo, né? E vocês falaram, assim, sobre ser desenrolada, mas tem uma das coisas que eu sou enrolada é para dar entrevista. Eu fico meio perdida, assim, nas ideias. Muita coisa eu não consigo organizar, mas espero que tenha alguma coisa que se aproveite aí dessa uma horinha de conversa. Obrigada, gente. Obrigada novamente. Gostaria de agradecer também às entrevistadoras Kailana Fernandes, Isabela Amaral e Giovana Lopes, e a produção de Gabriel Lucas, Joyce Rodrigues, Lucas Lima e Tássila Barbosa. Muito obrigada e até a próxima entrevista.